Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Júlia e hoje vocês vão acompanhar um dia inteiro desacumulando matéria comigo. Como vocês podem ver, esse dia aí eu resolvi acordar cedo. Eu tava planejando acordar 5 horas da manhã. Eu vou explicar melhor o motivo ao longo do vídeo. E, enfim, eu consegui acordar com 20 minutos de atraso, mas já foi uma evolução e tanto pra mim. Então eu fiz o meu café, tomei um banho. Vocês podem ver que o céu esse dia tava muito bonito e foi muito legal ver o dia amanhecer. Então eu sentei na varanda da minha avó, que essa semana inteira eu vou ficar aqui com ela, fiz um carinho no Thomas, li um livro e tomei o meu cafezinho. A minha relação com o café tá um pouco melhor, assim, nos últimos dias, porque, pra quem não sabe, né, quem não me acompanha no Instagram, acho que eu já falei algumas vezes sobre isso lá. Eu tinha um problema com café, que eu passava mal toda vez que eu bebia, mas eu não sabia se era porque eu já tinha passado mal com café ou se era porque eu não gostava mesmo. Então eu tô tentando, né, introduzir o café na minha vida e tá sendo muito gostoso. Tipo, eu tô descobrindo como que eu gosto ainda, né? Mas eu já tenho meu café preferido, que inclusive é um do Starbucks, que dá pra fazer em casa também. Mas, por enquanto, estou, né, nessa descoberta. Eu ainda não consigo tomar café puro, mas, enfim, estou tentando ainda. Esse dia era uma segunda, acho que dia 12, se eu não me engano. E eu comecei o dia organizando todos os afazeres da semana, que é isso que eu faço no domingo, geralmente. Mas domingo eu fiquei um pouco ocupada, então deixei pra fazer na segunda, né, no primeiro horário do dia. E aí, pra isso, eu uso um color code, que aí eu consigo saber qual matéria eu tenho que dar prioridade nas minhas tarefas. Então, por exemplo, eu tenho lá as cores rosa, lilás e verde. Com o rosa, eu marco o que é mais urgente. O lilás, o que é mais ou menos, que se eu fizer vai ser bom, só que eu posso deixar para outro dia. E o verde são tarefas que eu já sei, então se eu não fizer agora, não tarefas assim que eu já sei, mas tipo conteúdos que não vão me prejudicar tanto, porque eu já tenho mais domínio, então se eu não fizer agora, também não tem tanto problema, mas o ideal é fazer. E aí, por exemplo, se eu sento para estudar na quarta e vejo que alguns assuntos em rosa ainda estão pendentes, então eu dou preferência para esses assuntos antes de começar os lilás e depois eu passo para os verdes. Entendeu mais ou menos? Só que pra não deixar tudo separado ao longo da semana, tipo, segunda só faço rosa, terça só faço roxo e sexta só faço verde. Tipo, eu pego e separo um pouco dessas obrigações por cada dia, porque aí eu sei que no final do dia posso deixar pra fazer os verdes, porque aí se eu não fizer eu não vou ser tão prejudicada. E aí, junto com essa lista que eu fiz dessa semana, eu tinha uma listinha com as coisas que eu deixei atrasadas outras semanas, que foram semanas que eu não tava conseguindo me concentrar muito bem, então acabou sobrando algumas coisas. E aí eu comecei a estudar na ordem de prioridades. Então eu comecei fazendo o que tava atrasado, só que aí eu dei prioridade total para os assuntos que estavam em rosa, que são os mais importantes. Aí na parte da manhã eu estudei aproximadamente umas 3h30, só que eu não tava conseguindo focar muito bem, porque como eu acordei muito cedo, eu tava acostumada a acordar umas 9, 10 horas. E aí eu acordei às 5. Então eu tava assim com um pouquinho de sono, mas tava conseguindo fazer as coisas, então eu fiz o que eu achava mais fácil da lista de prioridades, né? Porque não me exigia tanto assim. E aí depois disso, a gente foi passear com o Thomas, né? Eu, minha avó e meu namorado, que tava aqui esse dia. Então a gente foi andar um pouquinho, dar uma passeada. A gente passou no pet shop também pra comprar ração. E no fim, eu esqueci de gravar o almoço quando eu cheguei em casa, mas eu acho que eu saí era quase meio-dia. E eu acho que eu voltei a estudar lá pra umas 2, 3 horas da tarde, então eu dei uma pausa aí. E aí, como vocês estão vendo, eu e meu namorado, a gente voltou a estudar junto. Nessa hora aí, ele tava arrumando as coisas da faculdade dele, porque as aulas dele voltaram na segunda, então ele tava organizando a lista de leituras lá com os programas das disciplinas que ele já tinha.
E algumas pessoas me perguntam, então eu vou falar aqui, aproveitar que ele tá aparecendo, né? Ele faz direito na USP, então, enfim, é o curso que eu quero. E ver ele estudar me deixa muito motivada também pra continuar estudando pro vestibular, que a gente sabe que não é fácil. E muitas vezes a gente esquece do nosso objetivo final, mas, enfim, ver ele estudar, ver fotos da Sanfran também me deixa muito animada. Então, enfim, esse dia eu estava muito motivada. Aí, pra bloquear o celular, eu já falei várias vezes, eu uso o Flipped, que é um aplicativo favorito, assim, de estudos. Não é exatamente de estudos, mas ele me auxilia bastante. E eu consigo ver também quantas horas eu estudo por dia, por semana, por ano. Então, é muito bom ter esse acompanhamento para saber o meu rendimento. Não que o seu rendimento vai estar totalmente ligado ao horário que você estuda, né? Quantas horas. Mas eu, pelo menos, gosto de ter esse parâmetro. Que, como eu falei, às vezes a pessoa pode estudar 10 horas por dia e não render tudo isso. Então é muito particular, mas como eu sei o tanto de horas que eu rendo, que eu consigo fazer bem, estudar bem, então pra mim é bom acompanhar. Eu pelo menos gosto bastante. E agora, aproveitando esse momento, né, que vai começar a passar eu estudando, eu queria comentar um pouco sobre acordar cedo, que, como vocês viram, eu acordei cedo, né, nesse dia. E aí eu coloquei uma caixinha no meu Instagram e algumas pessoas perguntaram, né, como que faz pra acordar cedo e não voltar pra cama. E eu também vejo muitas pessoas perguntando isso na caixinha de outras pessoas, falando, enfim, sobre acordar cedo, né. E eu queria colocar a minha visão sobre isso, porque eu acho que é uma coisa muito particular, mas que, dependendo do seu contexto, pode ser legal ou não, então depende, né, de pessoa para pessoa, então eu queria comentar aqui um pouco com vocês. Queria ressaltar que eu não sou parâmetro nenhum, porque eu sempre tive o sono meio estranho, então até semana passada, às vezes eu acordava tipo 11 horas da manhã. Hoje mesmo que eu tô narrando esse vídeo, que é terça-feira, eu não acordei muito cedo, igual ontem, que foi o dia do vídeo, né? Então, enfim, vai depender muito da sua rotina, do que você quer fazer no dia. Eu sou uma pessoa que tô tentando inserir esse hábito, né, de acordar cedo. Eu acho que faz mais sentido pra minha realidade, pro que eu quero. E eu acho importante, antes da gente começar a querer acordar cedo, se perguntar, né, por que que eu quero acordar cedo? Se é porque eu preciso, ou se é pelo hype, porque eu sei que tem muito essa cultura, né, do 5am Club, que você pode ser produtivo, não sei o quê. Então, se pergunte, né, por que que você quer acordar cedo? O que isso vai mudar na sua vida? E se você rende bem de manhã? Porque não adianta nada você querer acordar cedo, conseguir acordar cedo e no fim não render tão bem. Eu já falei disso em outros vídeos, então eu não quero ficar repetindo aqui o que eu já falei em outros, então, enfim, eu sou uma pessoa que rende bem de manhã, só que eu tenho um problema que eu custo a acordar e eu não sou muito comunicativa, então de manhã eu prefiro ficar mais em silêncio do que ficar conversando muito e ficar mais na minha, né, fazer as minhas coisas quietinha até o momento que eu acordei de fato, porque eu acho que leva um tempo até a gente levantar da cama e realmente acordar e enfim. E aí depois que vocês perguntaram por que vocês querem acordar cedo, se isso realmente vai ajudar vocês, eu separei uma lista de coisas que eu tô fazendo, tentando implementar na minha rotina que me ajudaram a ter esse hábito, enfim, eu tô tentando ter ainda, né, mas coisas que estão me ajudando. Então, a primeira delas, que eu acho extremamente necessário, é dormir todas as horas que você precisa, né? Então, eu sou uma pessoa que, se eu durmo 7 horas, eu durmo bem. Se eu durmo um pouco mais do que isso, umas 8, 9, eu já começo a ficar muito cansada depois que eu acordo. E se eu durmo menos, eu também fico muito cansada. Então, o meu ideal ali tá em 7 horas, que eu acho que é o da maioria das pessoas também. Mas isso é muito pessoal, você que tem que saber qual é o seu horário de dormir ideal. Eu sei que tem um aplicativo, chama Sleep Calculator, eu acho, que dá pra você saber quantas horas você tem que dormir pra você acordar a tal horário, não sei. Eu usava esse aplicativo, mas na realidade nunca me ajudou muito, então, enfim, eu tento dormir lá entre 7 e 8 horas pra não ficar tão cansada e também acordar bem disposta. Eu criei também uma rotina matinal e uma rotina noturna. Então, por exemplo, de manhã, eu sei que o ideal pra mim é acordar e já tomar banho, porque aí eu já dou uma acordada,
cansada, já dou uma esparecida, não vou direto para os meus livros, para os meus estudos, que é uma coisa que antes eu fazia isso e me prejudicava também, então, enfim. Aí eu coloco essas tarefas, assim, antes de começar os estudos, de fato, porque aí eu consigo começar o meu dia com mais calma. Então, por exemplo, esse dia aí, eu acordei 5 horas. Só que aí até eu tomar banho, tomar meu café, ler o meu livro, arrumar minhas coisas e tudo mais, eu acho que eu fui começar a estudar, era umas 7 horas, ou quase isso. Então, deu um tempo ali pra eu realmente acordar, pensar sobre a vida, não me bitolar, sabe? Não ficar assim, acordei, já preciso começar a estudar, porque não sei o quê. Tipo, isso é importante, mas não é a única coisa do meu dia. Então, eu prefiro muito mais começar com calma. Mesmo que eu acorde atrasada, óbvio que quando a gente tá atrasada, a gente fica pensando nas coisas que tem que fazer, mas mesmo assim eu ainda tento ter um pouco de calma antes de começar o meu dia. Outra coisa que eu acho que pode ajudar muito é ter disciplina. Na verdade, eu acho que isso é a coisa mais importante, que foi um exemplo do que eu não tive hoje, porque hoje eu cheguei a acordar às 5 horas e eu escolhi voltar a dormir. Aí eu acordei 6 horas e escolhi voltar a dormir de novo. Então eu não tive disciplina pra falar, não, tenho que acordar e tudo mais. E tipo, tá tudo bem também eu não ter essa disciplina, só que eu acho que na maioria dos dias é algo muito importante pra gente cultivar. Porque pra mim, não tem como a gente ter um hábito que não é natural nosso, sem a gente ter um pouco de disciplina. Tipo, no meu caso, não é natural pra mim acordar às 5 horas da manhã pra começar a fazer as minhas coisas. Pra minha mãe tem dias que, às vezes no domingo, ela acorda às 5, 6 horas da manhã sozinha. E tipo, eu queria muito ser essa pessoa, mas eu não sou. Então eu sei que é difícil, é um caminho doloroso aí na frente, porque pra mim, pelo menos, nossa, eu odeio acordar tão cedo assim e sair da minha cama, principalmente quando ela tá muito confortável. Só que é uma coisa que eu sei que eu tenho um propósito e pra que eu tô fazendo aquilo. Então eu tento cultivar essa disciplina, né? Eu também tô tomando café, então eu acho que é algo que pode influenciar, porque antes eu não tomava nada de cafeína até os meus 18 anos, né, quase 19. Então acho que nos últimos meses aí eu tenho tomado um pouco de café quando eu tô muito cansada e preciso focar. Eu sei que não é o ideal, mas eu faço isso e eu acho que tem me ajudado, mas não é um incentivo pra você se encher de cafeína e se entupir. Tipo, no meu caso, eu tomo no máximo 2 xícaras. Tipo, 2 xícaras foi, assim, o meu máximo. E não é café puro. Pelo amor de Deus, eu nem consigo. É tipo café com leite ou alguma coisa de café ou cappuccino, mas tipo nunca é só café puro. E eu acho que a última coisa também que me ajuda é que se eu tô muito cansada e se não tem café que salve, eu durmo. Tipo, pra mim não faz sentido também eu insistir em fazer uma tarefa com sono, sabendo que eu não vou fazer aquilo direito, sendo que eu posso tirar... Eu estudo em casa, né? Então, eu tenho essa escolha. Eu posso tirar, sei lá, 1 horinha do meu dia pra ir lá e dormir depois do almoço. Eu sei que não é o ideal. Só que se eu não tô aguentando mais, não faz sentido eu começar a fazer as coisas tudo mal feito. Entendeu? Então eu tiro esse horário, assim, às vezes extrapolo um pouco, porque é muito difícil eu tirar um cochilo e depois acordar no horário que eu estipulei. Mas eu durmo, gente, não tem o que fazer pra mim, né? Então é basicamente isso, as coisas que eu tô tentando colocar na minha rotina, as coisas que estão me ajudando, né? E eu já vi gente falando também pra tomar banho gelado, mas pra mim, sinceramente, não funciona, não faz nenhuma diferença e só me deixa com mais vontade de voltar pra cama, porque eu sei que a minha cama vai estar quentinha e eu tô lá no banho gelado. Mas enfim, se funciona pra você também, é uma alternativa e é basicamente isso. E aí de tarde, que eu tava com mais energia, não estava com tanto sono, eu aproveitei pra ver umas aulas de exatas, fiz alguns exercícios também. Aí vocês viram, aí eu não sei se já passou no vídeo ou não, porque eu tô gravando essa narração sem olhar pro vídeo, né? Mas aí eu fiz um lanchinho de um alfajor que tava muito gostoso.
Sério, eu acho que foi o melhor alfajor que eu já comi na minha vida. E não sei se era só porque eu tava com vontade de comer um doce, mas tava muito bom. E aí eu tomei uma água, né? Não sei se já passou também, mas eu acho muito importante a gente se hidratar. Esse garrafão aí que eu mostrei, ele tem 2 litros e é da minha avó. Então, como eu tô aqui essa semana, eu já catei pra mim, pra eu ficar essa semana aí. E eu acho que é muito bom a gente ter um garrafão, né? Eu, pelo menos, gosto de garrafão, porque aí me ajuda a saber quantos litros eu tô tomando, né? Fora que, como eu bebo bastante água, eu não tenho paciência de ficar enchendo garrafinha de 500 ml. Então, na minha casa, no caso, eu tenho uma garrafa de 1 litro, que também é muito boa, mas essa daí de 2 litros eu acho que foi o ideal, assim, porque eu bebo, em média, uns 2 a 3 litros de água por dia. Então, isso já me ajuda a saber quanto eu tô me hidratando, né? E como vocês perceberam, a minha gata também tá aqui, ela participou bastante do vídeo e eu trouxe ela pra cá pra passar essa semana comigo também, porque como ela ainda é muito bebezinha e a minha mãe sai pra trabalhar enquanto eu fico estudando, se eu deixasse ela na minha casa, ela ia ficar muito tempo sozinha. Então tá sendo bem bom. Aqui tem o Thomas, né? Ela estranhou um pouco no começo, mas agora eu até estranhei porque eles estão amigos. E isso, eu pensei que nunca ia acontecer, mas tô muito feliz, né? Porque pelo menos a convivência aqui na casa melhora bastante. E aí no fim do dia, eu acho que já eram quase 9 horas da noite. Eu ainda tava com um pouco de energia pra estudar, então eu fiquei fazendo os exercícios de química e matemática, que são matérias assim que eu posso fazer mesmo estando um pouquinho mais cansada, que eu tenho um pouquinho mais de facilidade, né? Matemática não tanto, mas química sim. Então eu fiquei fazendo lá por mais ou menos 1 hora. E aí eu jantei e logo depois disso eu já fiquei inútil ao meu país, não conseguia fazer mais nada. Então eu já fui dormir e acabou o meu dia. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Espero que eu tenha ajudado alguém falando, né, sobre a minha experiência de acordar cedo, que ainda não está tão concreta ainda, porque eu estou na tentativa, igual vocês. Então, se você gostou, manda pra aquele seu amigo que tá tentando acordar cedo também, ou que só gosta de ver de vlogs grandes e de gente falando sem parar. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo também pra eu ficar sabendo. E obrigada por assistir até aqui.